falou agora atrás sobre a questão, e aí envolve a economia e também o modelo econômico que a China tem em relação aos trabalhadores. O Léo comentou que a China tem muito menos direitos e que o chinês trabalha muito mais, porque assim, a gente ouve várias opiniões, são opiniões diferentes de várias pessoas que vêm aqui. O Léo, eu quero saber o que ele acha do modelo econômico da China, sobre os direitos trabalhistas que ele sabe sobre a China e se ele concorda com o modelo econômico da China. E também quero saber do Elias, como que funciona lá, pelo que ele conhece, tudo que ele sabe, e se você acha que o modelo da China daria certo de alguma forma aqui no Brasil, e também falar sobre essa questão dos direitos dos trabalhadores chineses, que muitas pessoas divergem aqui no nosso campo, né, no nosso podcast. Vou começar, que você começou a outra. Vai lá, mestre. Eu gosto do modelo econômico chinês. Comunista. Olha, dá um corte aí, viu? Desculpa, Léo, brincadeira. Cara. Não, exato, vamos lá. De tudo que tem capitalismo lá. Tudo que é não capitalismo é o que eu abomino. Então, abertura comercial, se eles fazem, gosto. Mercado de trabalho flexível, né, com poucas regras, deixando que as pessoas... Lá não acontece isso, mas é que as pessoas decidem com o trabalhador possa decidir com o empregado, com o empregador, que o acordado esteja acima do legislado, ou seja, que aquilo que eu e você, enquanto trabalhador e empregador, decida vale mais do que o que tiver na lei, eu gosto. Então, que você tenha todos os momentos que eles tiveram de competição, eu gosto bastante. Agora, tudo que não envolve capitalismo, tudo que envolve censura, etc., eu não gosto. Rapidinho, uma história aqui. Em 1960, foi. E aí o Elias é muito mais historiador que eu, ele pode me corrigir. Mas Chamou você de velho, hein, Elias? Não, historiador de estudo. Não, historiador, que ele estuda geografia e história e tal, que não tá no meu forte. Não que ele tenha vivido essa época, 1960. O Mao Tse-tung tinha assumido ali, e daí ele fez uma grande reforma agrária na China. E daí o que acontece? Ele acabou com o lucro das pessoas. Então todas as produções iam ser repassadas para o Estado. O Estado ia vender. Se você produzisse, tivesse um excedente de produção, era do Estado. Bom, e daí ele acabou com a propriedade privada, etc. Porque, na visão dele, aquilo é que ia trazer o grande desenvolvimento da China. Então não tinha propriedade privada, era tudo do Estado, não tinha lucro, não tinha nada. Bom, passou 27 anos... A produção de arroz na China caiu 45%. E você teve o que se chama de a grande fome chinesa. 45 milhões de pessoas morreram naquela época. Só para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de pessoas morreram. E daí, depois, ele morreu e veio um outro estadista lá, e daí acabou com tudo isso. Então, ele voltou, permitiu que as pessoas pudessem ter lucros, que as pessoas pudessem ter excedentes de produção, que as pessoas pudessem comercializar entre elas. Então, desde então, a produção na China aumentou mais de 60%, e por coincidência, nunca mais você teve uma grande fome chinesa que teria sido causada por condições climáticas. Então, sim, tudo que tem de capitalismo, de pró-mercado, de mercados eficientes, eu gosto. Tudo que não tem, para mim, é o que a gente não deve permitir no Brasil. Primeiro que a China de Mao Tse-tung criou as condições para que a China de 78 existisse. Para os chineses não existe... O Mao Tse-tung era uma coisa e o Deng Xiaoping era outra. Né? Então, como não tenho tempo de... Eu ficaria até amanhã falando sobre isso aqui, mas essa de separação ela só existe na cabeça dos ocidentais. Até que a foto do Mao Tse-tung está na Praça da Paz Celestial até hoje ali, a figura mais consagrada da história chinesa. E a China, ela passou por um processo de mudança estrutural na sua economia muito grande durante a época Mao Tse-tung. Né? Ou seja, todos os dados sociais da China, de 49 a 78, melhoraram significativamente. A 78, né? Significativamente. Todos. A China teve mais de 2.000 crises de fome. Essa foi a última que ele está colocando aqui. Causado, na minha opinião, por políticas econômicas equivocadas, até porque eu acho que o socialismo ele é uma forma histórica, uma experiência de poder que tende muito mais ao erro do que ao acerto, porque é uma coisa nova. Uma coisa nova, ou seja, o capitalismo tem 600 anos para pegar o capitalismo comercial, o socialismo tem 100 anos de idade só.
né? Mas o fato é que os chineses não fazem essa separação. Com relação ao modelo econômico chinês, primeiro que não existe modelo, não acho que é uma palavra muito feia, modelo. A dinâmica da acumulação chinesa. O modelo dá uma ideia de estática e a China é dinâmica. A China, que é os Estados Unidos, é dinâmica. A China não é um país capitalista, é um Estado socialista. Por quê? Porque na China o capital não determina o poder político, como no Brasil, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos é uma plutocracia de medos de bilionários como naquele país. Na China não tem isso. Tem bilionários, milionários, mas eles não mandam de Estado, né? O núcleo da economia chinesa são 96 grandes conglomerados empresariais estatais e 144 bancos públicos. O setor privado que existe na China é cada vez mais não público, né? Porque a participação do Estado no setor privado chinês está aumentando significativamente. Lá na China, os efeitos de encadeamento na economia são gerados pelo setor público, não privado, né? E os direitos sociais, aqui é o seguinte, tudo que no Brasil fala que não funciona, aliás, tudo que falaram que tinha que fazer, privatizar, flexibilizar a jornada de trabalho, abrir contas de capitais, falar que a China fez uma abertura econômica chega a ser um absurdo. Sabe por quê? Porque, primeiro, na China a taxa de câmbio é 6 por 1. Isso já é uma coisa que inibe importação predatória e que incentiva a exportação. A China, o capital estrangeiro entrou lá, isso é a partir de 78, regulado. Vai ter que vir para cá, mas produzir, não vai chegar aqui, comprar empresa e fugir, não. Vai entrar aqui, vai ter que se fazer joint venture com empresa chinesa, e foi disciplinado na China o capital estrangeiro. E aqui no Brasil, no Brasil não tem poupança, não tem que vir de fora para fazer, sabe? A China foi disciplinado. O capital estrangeiro vai ter que transferir tecnologia lá na China. Então, eu discordo abertamente que a China fez uma abertura comercial. Fez uma abertura altamente controlada. A taxa de câmbio é 6 para 1. Não é? Direitos sociais. Eu volto a dizer aqui. Na China, também aqui no Brasil não pode, né? Os nossos empresários, eles são preocupados com... né? Não pode ter escala 6 por 1 e tal, essa coisa toda. E não pode ter aumento salarial também. Né? Não é que o Léo defende aumento salarial, tá? Não tô falando dele, não, tá? Na China, os salários, pessoal, aumentam acima do PIB, da inflação e da produtividade do trabalho. Isso é inédito na história. Isso é inédito. E os direitos sociais, eles andam em uma curva ascendente, enquanto que no Ocidente está fazendo isso aqui, ó. Tanto é que o Ocidente vive uma crise de representação, as democracias liberais estão em crise, né? São plutocracias, né? Em que os trabalhadores têm cada vez menos direitos, sociedades não coesas, enquanto a China é uma sociedade muito, muito coesa. Muito coesa. Não acredite em mim, vamos para a China, vamos lá ver. Vamos andar pela China. Agora, em 2035, quando os chineses entregarem o que eles falam de um welfare state, ou um estado de bem-estar social com características chinesas, vai ficar muito claro de que o socialismo chinês ele é a engenharia social mais avançada criada pelo ser humano. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Porque eles fazem simplesmente o oposto do que falam para fazer aqui no Brasil. Fala-se muito, por exemplo, aqui no Brasil, de ambiente de negócio. Né? Fala-se o tempo inteiro disso, né? Ambiente de negócio no capitalismo e no socialismo, goste ou não, é subsídio público para ciência, tecnologia e inovação. Hoje existe uma corrida para 65 tecnologias sensíveis e a China está nessa corrida, à frente dela, com altíssimos subsídios estatais. E aqui, me desculpe, não tem lugar para o setor privado. Tem lugar para o setor privado, subsidiado pelo Estado. Estados Unidos é a mesma coisa. Inflation Reduction Act é o quê? É uma tentativa de jogar para frente a fronteira do conhecimento, né, com o Estado subsidiando loucamente as empresas privadas. O capitalismo não é uma brincadeira, pessoal. O empresário privado, empreendedor... Não, pessoal. O capitalismo é monopólio. Não é concorrência. É monopólio. E a China está chegando lá
nessas 65 cadeias sensíveis, com altíssimo subsídio. Coreia do Sul, mesma coisa. Japão, mesma coisa. Estados Unidos, mesma coisa. E, por fim, aqui, somente um dado, pessoal, que me incomoda muito quando se fala da era Mao Tse-tung, né? O mal era feio, o que vem depois é... Né? A China, em 49, tinha uma expectativa de vida de 35 anos de idade. Hoje ela passou a democracia americana. Expectativa de vida. 1/3 dos homens chineses eram viciados em ópio. 90% analfabetos. Que ano isso? 49, com a Revolução. Ou seja, sob meu ponto de vista, provocando o Léo agora de forma sadia, o que a China fez entre 49 e hoje é a maior revolução democrática da história da humanidade. Pô, expectativa baixíssima, né? Não, 30 é a maior revolução democrática. Se você pegar Estados 35 Unidos... anos é muito baixo, Os né? Estados Unidos, na década de 60, era apartheid. Tinha negro e branco, não podia estar no mesmo lugar. Uhum. Na China, as mulheres e os homens já tinham direitos iguais na década de 60. Enfim, aí já... Vamos voltar para... Vamos seguir aqui o Léo, debate, quer então? falar alguma coisa? Não, Abre seu coração, Léo, fala. Não, é que morreu 45 milhões nessa época, né? Só faltou falar isso, né? Morreram 45 milhões de pessoas. Então, Que época, Léo? Ô, Léo, você sabia que esse dado... Sabe que não é verificável isso, né? Porque era uma ditadura, né? É difícil você verificar quando é uma ditadura, né? Você fala isso na década de 40, Léo? Não, Quando o Mao a grande Tse-tung fome. assumiu, A grande fome. Então, para você, a China é uma ditadura. Com certeza, com certeza. A medida é muito simples. E tem uma história lá que o pessoal fala que um americano foi falar com um russo, né? Lá na época da União Soviética. E daí ele falou assim, eu posso chegar lá no meu país e falar, olha, o meu país está... A condução do... Não concordo com a condução do governo que eles estão fazendo lá, discordo totalmente. E você? Falou pro russo. Aí o russo falou, eu também posso chegar lá na Rússia, no Kremlin, e falar, olha, eu não concordo com a condução que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. É isso, entendeu? Na Rússia, você não podia naquela época, e não pode até hoje, criticar o governo. Na China não pode. Tem 2 medidas que você tem que ter se você quer saber se um país é um lugar bom ou não para se viver. A primeira eu posso tomar água da torneira sem ter medo de morrer, ficar doente? Essa é a primeira medida. Na França você pode, nos Estados Unidos você pode, no Brasil não pode muito. Na China eu imagino que possa, tá? Eu não conheço, aí você vai me dizer. E a segunda medida eu posso falar mal em praça pública do presidente sem ter medo de ser preso? Na China você não pode. Bom, vamos seguir aqui pro debate, Carol. Então, voltamos pro Elias, né? Elias fazer a sua pergunta. Já fizeram 2 perguntas, o Elias já fez pro Léo. O Léo já fez 2 perguntas afirmativas Exato. pro Elias. O Elias agora fará, então, a terceira pergunta. Vamos colocar aqui o tempo de pergunta pro Elias, né? Eu vou usar meu tempo. Pode usar o tempo para comentar e fazer a pergunta? Pode, fica à vontade. Essa questão de que a China é uma ditadura da democracia, pessoal, olhe para os Estados Unidos, cara. Olha para os Estados Unidos, olha para a Europa Ocidental. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental é fábrica de nazista, pessoal, de grupos neofascistas, de extrema-direita. Na China não tem isso. E quando se fala da China sobre democracia ou ditadura, pessoal, vamos estudar as formas de representação popular que existe na China. A China aprovou agora o 15º Plano Quinquenal com mais de 3 milhões de observações vindo da base da aldeia, do bairro. A rotatividade no parlamento chinês, ela é absolutamente maior do que no Ocidente, porque lá um deputado federal eleito aqui na base e vai indiretamente até lá em cima, ou seja, é uma democracia não liberal a China, na minha opinião. Mas ficaria também mais um tempo inteiro aqui falando sobre isso, mas é muito simplista a ditadura e democracia. São 2 categorias cujos conceitos que a sustentam filosoficamente são muito pobres. Por quê? Porque não tem história. Então, a China tem a sua forma histórica de representatividade há mais de 2.000 anos, né? Assim como os americanos criaram a partir da Revolução Francesa, ou seja, é muito pobre tratar as coisas dessa forma de ditadura e democracia. Essa é uma opinião. A pergunta é ciência, tecnologia e inovação. Boa. O Brasil, na minha opinião, tem 5, 7 anos aí para poder se reencontrar. Caso contrário, vai ficar muito para trás, porque a nossa distância com a China e os Estados Unidos é muito grande, cada vez maior. Como que você pensa o enfrentamento dessa questão? Não, de novo, eu acho que o Brasil tem problemas
que os países resolveram na época medieval. Então, essa nossa grande luta aí pela industrialização faz a gente esquecer das coisas básicas. Então, não é normal as pessoas morrerem de malária, não é normal metade da sua população não ter privada em casa, não é normal as crianças terem 5 anos defasados de escola, então a pessoa se está no ensino médio, mas não sabe fazer uma conta de mais e menos. Então, eu acho que fala-se muito em industrialização. Eu fui militar, fui cadete da aeronáutica, e aí fala, vamos construir um submarino nuclear. A Coreia do Sul tem tudo isso. Ela tem uma bomba atômica lá, não sei se eles têm submarino nuclear, mas eles investem muito em forças armadas. A população passa fome. Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, exato. A população passa fome. As pessoas morrem lá sem ter o que comer. Então, essa é a pergunta. Acho que a gente tem coisas muito básicas que, se a gente fizer isso, você vai ter retornos altíssimos. Para cada R$1 investido em saneamento, você tem 3,58 de retorno. E daí fica, vamos industrializar aqui, vamos industrializar ali, e como se isso fosse resolver todos os nossos problemas. Aí você esquece do básico. Então, a primeira coisa é isso. Vamos fazer o básico? Vamos fazer o simples? Vamos educar todo mundo com qualidade? Vamos elevar o Brasil no IDEB, que a gente possa ser referência em educação básica? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vamos tratar o nosso saneamento? Então vamos fazer com que as pessoas... Por quê? Porque quem tem falta de saneamento, as pessoas faltam mais no trabalho, as pessoas ficam mais doentes, você tem menos produtividade. Então, se você leva saneamento para as pessoas, você vai aumentar a produtividade do país. Isso afeta quem? Isso não me afeta lá onde eu moro. Não me afeta. Afetava eu lá atrás, quando eu morava em Itaquera. Porque daí chovia e você e alagava lá a Gamelinha, a Avenida Aricanduva. Aí afeta as pessoas, afeta os mais pobres. Então afeta o cara que tá lá. E aí você fica nesse eterno plano de industrialização, que é legal para os políticos que vai fazer, mas e o cara da periferia, né? Então essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa, sim, podemos falar de industrialização, pesquisa e desenvolvimento, né? Mas eu sempre acredito num grande papel da iniciativa privada. Os Estados Unidos faz isso muito bem, Elias. Os Estados Unidos não escolhem campeões nacionais. Eles investem em ciência, investem nas universidades, investem na base. E daí as empresas que vão dar certo, é o mercado que vai escolher. Então, os Estados Unidos financiam a ciência, o mercado financia os empreendedores, com crédito, etc., e vai ser a competição que vai determinar quem vai ter sucesso. Os Estados Unidos não escolheu o Google para ser o grande campeão nacional, que ganhou do Yahoo. Eles investiram lá e etc. E daí eles, através da competição, em algum momento, o Google ficou mais forte que o Yahoo. Então você tem diversas outras empresas. O ChatGPT, uma baita inovação que aumenta a produtividade, etc., surgiu uma startup lá de uns caras que se juntaram e aí para quê? Precisaram de capital. Então, para isso a importância do mercado de crédito, para que você tenha capital e que as boas ideias possam reinar. O que eu sou contra 100% é isso. Vamos escolher campeões nacionais. E daí, um campeão é amigo do rei, depois de um tempo não funcionou, um foi preso, a outra empresa faliu. Cadê a lógica das campeões nacionais? Não tem nenhuma aí quase. Não vingou. Então, primeira coisa, eu acho que deve ser feito o básico, tá? Para que a gente não fique só nesse mega plano e vire a Coreia do Norte, em que as pessoas passam fome, mas eles têm bomba nuclear. Então, vamos fazer o básico primeiro. E daí a segunda coisa vamos incentivar, ao invés de escolher os campeões nacionais, vamos fazer igual os Estados Unidos, que esse modelo tem se tornado vencedor, no sentido de... E aqui um bom exemplo é a Embrapa. A Embrapa é um baita exemplo. Veio investimento do governo, vamos financiar a Embrapa, e aí muitos cientistas, pesquisa, tecnologia, não teve, vamos escolher a MAGE, porque é importante, vamos escolher a Friboi, porque é importante. Não, vamos financiar a Embrapa. E desde então, mais de 40 anos, a produtividade do agro cresceu absurdamente sem você crescer o número de terras plantadas. E o que está salvando o PIB brasileiro hoje é justamente o agro. Então, ao invés de a gente escolher algumas empresas, que a intenção pode ser boa,
a gente sabe que, e eu vivo na política, eu sei como é que é, só quem vai ter acesso a esse dinheiro público vai ser quem tem mais contatos. E quem tem mais contatos nunca é o pequeno empreendedor, nunca é o cara que tem uma ideia nova. São grandes empresários oligopolistas que vai ter acesso a mais isso. Então vamos seguir o modelo da Embrapa, vamos seguir o modelo dos Estados Unidos, que eu acho que é o caminho para o Brasil. Vamos colocar o tempo agora do Elias na tela. Elias, você tem 3 minutos de réplica. Eu não sei aonde que existe, qual que é a contradição entre investir em educação básica, investir em saneamento, investir no básico, como está colocando, e se transformar em um país, em uma potência industrial. Não tem contradição nenhuma em fazer as duas coisas simultaneamente. Né? Porque isso é o princípio da identidade kantiana. A não pode ser B, B não pode ser A. Mas eu acho que existe uma combinação aí, que é possível. Então não existe contradição nenhuma e a história não demonstra isso. E o segundo ponto que eu coloco é que eu sou favorável, agora vai virar um corte para o Léo agora isso aqui. Eu sou favorável ao modelo americano. Modelo americano. Ou seja, os Estados Unidos usa loucamente as compras. Primeiro, vou voltar aqui. Capitalismo, ele não é livre concorrência, pessoal. Isso não existe. Isso não, aliás, eu acho que nunca existiu livre concorrência no capitalismo. Por que, Elias? A tendência do capitalismo é a centralização e a concentração do capital. O capitalismo não tem a tendência à livre concorrência, ao espraiamento de pequenas e médias empresas. A tendência do capitalismo é a centralização e a concentração. Isso é minha opinião. Então, o capitalismo é monopólio. E é por isso que eu sou a favor do modelo americano para o Brasil. Ou seja, a utilização louca do Instituto, das compras governamentais para financiar empresas, para investir em ciência e tecnologia. Isso é Estado na veia, né? E a abertura de agências como a DARPA, que é aquela agência de defesa, por exemplo, para financiar o quê? Pesquisa e inovação no mais alto grau. E os americanos escolheram aliás, primeiro que não existe capitalismo sem campeões nacionais, pessoal. A Coreia tem 35 campeões nacionais, o Japão tem 60 campeões nacionais, a China tem 96 campeões nacionais, a Alemanha tem 77 campeões nacionais. Estados Unidos tem cerca de 125 campeões nacionais. É só você ver a lista Forbes. Não existe capitalismo moldado por pequenas e médias empresas concorrendo pela preferência individual dos consumidores. Isso é fantasia. Capitalismo é monopólio. E o Estado americano escolhe as suas campeãs nacionais. O Elon Musk ele é produto do quê? Produto de investimento pesado do Estado americano nele. Eu sou favorável ao modelo americano, Carol, no Brasil. Talvez, depois da China, o país que mais intervém na economia são os Estados Unidos. Os Estados Unidos subsidia muito a indústria... Não só subsidia, como protege. Por quê? Para encerrar aqui. O que é o mundo hoje? Eu sempre falo isso quando eu vou, né? O mundo hoje é o quê? São grandes blocos de capitais. Os blocos de capitais são vários países com suas campeãs nacionais, disputando o mercado mundial, né? Amparado por poderosos estados nacionais. Isso é o capitalismo. Não é o setor privado? É o setor privado, sim. Mas sem Estado, não existe setor privado capaz de dar conta da sua própria existência. Esse que é o ponto. Né? Eu acho que chega a beira infantilidade discutir esse tipo de coisa no século XXI, entendeu? Se é o público, se é o privado. Não, o capitalismo é público e privado, entranhado. E os amigos do rei, geralmente, estão no poder dos Estados Unidos. O que é o Dick Cheney, por exemplo? Ele era o quê? Petroleiro, né? Pega os secretários de Estado dos Estados Unidos, ou os ministros de defesa, todos eram o quê? Empresários, amigos do rei. Porque os Estados Unidos é uma plutocracia, pessoal. Não é um Estado democrático, bonito. É uma plutocracia. Né? Enfim, vamos lá. Léo, vamos deixar aí uns 30, 40 segundos a mais, Léo, se você precisar. Tranquilo. Tá? Pra gente equalizar. Desculpa, Léo. Não, tempo tranquilo. na tréplica. Na tela pro Léo. Bom, Elias, você disse que não existe contradição entre fazer um ou outro. Ou fazer investimentos em saneamento, ou fazer investimentos grandes em tecnologia. Você me desculpa, com todo respeito, mas existe sim. E não é uma questão de opinião, é uma questão de lógica. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama restrição orçamentária do governo. Os gastos do governo têm que ser iguais às receitas do governo. Ainda que você possa admitir que pode ter uma dívida ali, mas gasto tem que ser igual à receita. Ou seja,
Se eu estou aumentando os gastos em tecnologia, isso aqui tem que continuar igual. Ou eu aumento os impostos, e aqui todo mundo concorda que a gente já paga imposto demais, né? Acho que ninguém no Brasil fala, não, eu pago muito imposto, queria pagar mais. Então, a primeira coisa, ou eu reduzo os outros gastos. É isso. E o Brasil não tem universalização do saneamento, só em 2035, se tudo correr bem. Então, a partir do momento que você pede mais dinheiro para qualquer coisa que seja, você está pedindo automaticamente menos dinheiro para outra coisa. E daí, a partir do momento que você fala, olha, vamos fazer um submarino nuclear, porque é importante, você vai deixar de fazer saneamento. É simples assim. Se você não deixar de fazer saneamento, você vai deixar de dar aumento para professor. Se você não deixar de dar aumento para professor, você vai deixar de construir hospital. Ou você vai deixar de dar vacina. Ou você vai investir menos em escola. É simples assim. Ou você fala, eu quero fazer tudo. Então você precisa aumentar o imposto. Então vá lá convencer a sociedade de que a gente paga pouco imposto, que a gente quer mais imposto. Para quê? Para fazer um plano de industrialização que vai ser o Bolsa Empresário, que vai dar dinheiro para os grandes empresários. Então eu vou dar dinheiro para os grandes empresários e aí para eles vão ficar ricos no final do dia e não necessariamente isso vai se traduzir em desenvolvimento econômico. Então esse é meu único grande ponto. Quando você diz que não existe contradição, dá para fazer os dois, não dá por uma questão lógico-matemática. Gastos do governo tem que ser igual às receitas do governo. Se você aumenta os gastos, qualquer que sejam eles, você tem que ou aumentar impostos para equilibrar esse aumento de gastos ou reduzir os gastos em outras coisas. Então, de novo, quando o Brasil tem problemas em que países resolveram na época medieval, eu prefiro que a gente gaste dinheiro nessas coisas para depois pensar no que pode vir depois.